Oi, gente, como vocês estão? Fiquem por dentro de tudo que acontece na novela A Gata. Se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Quarta-feira, 22 de novembro. Mônica recomenda que Esmeralda vá atrás de Paulo, pois foram feitos um para o outro. Dona Rita acaba se divertindo com o senhor. Paulo encontra trabalho em um teatro para pintar um mural. Ele só pensa em ganhar dinheiro para ter como sustentar seus filhos. Esmeralda vai ver Perla e as duas conversam. Perla diz que está muito cansada por na sua vida ter tantos espinhos e ortigas, porque ninguém a ama. Esmeralda garante a Perla que a ama muito e a quer bem. O advogado Mendes diz a Paulo que está contente com seu trabalho, mas se deu conta que ele não come nem dorme e isso poderá afetar a sua saúde. Paulo agradece os conselhos. Gisele fica impressionada com a pintura de Paulo e lhe diz que ficaria encantada em expor as obras em sua galeria. Paulo pega o cartão de Gisele e aceita vender suas obras para sua galeria. Esmeralda vai à casa dos Martínez Negrete procurar Paulo. Lorena diz que por sua culpa, Augusto expulsou Paulo de casa. Esmeralda diz que eles poderiam unir forças e Lorena exige que a moça saia de sua casa, chegando a ameaçar agredi-la. Domênico está desesperado querendo o endereço de Esmeralda. Mariano diz à sua mãe que já foram inúmeras tentativas frustradas de separar Esmeralda e Paulo, mas o destino tem mostrado que os quer juntos. Lorena responde que prefere ver Paulo morto do que casado com Esmeralda. Paulo vê Esmeralda de longe e, sem perceber, acaba perdendo os sentidos. Mariano é notificado sobre o ocorrido com Paulo. Domênico visita Rita no hospital para pedir-lhe o endereço de Esmeralda, pois planeja sequestrá-la. Rita aceita ajudar Domênico em tudo que ele precisar, mas que precisa de dinheiro. Domênico dá 3.000 para Rita. O doutor diz a Lorena e Mariano que Paulo sofreu uma simples queda devido a uma estafa, por andar trabalhando dia e noite sem comer ou dormir. Esmeralda pergunta a Inês se ela voltou para a escola. Ela responde que sim, mas que a escola a chateia profundamente, pois os estudos não são para ela. Esmeralda aconselha Inês e lhe pede atenção para com Garibaldo. Inês diz que não permitirá que ela se intrometa em sua vida. Domênico fica furioso ao perceber que Rita o enganou, dando o endereço errado de Esmeralda. Lupe debocha do patrão, pois já havia lhe advertido que Rita iria pregar uma peça nele. Lorena cuida de Paulo enquanto ele está hospitalizado. Esmeralda admira o mural que Paulo está pintando. Mariano diz a seu pai que Paulo sofreu um acidente e precisa deles. Augusto responde que se Paulo tivesse casado com Mônica, estariam todos desfrutando de uma ótima situação. Jacira pede que Silencioso não pressione tanto Esmeralda, pois mesmo ela sendo uma garota forte que sempre enfrentou os problemas da vida de frente, mantém um lado muito emotivo e sentimental. Virgínia diz a Centavinho que seu pai não mostra nenhum mínimo de arrependimento pelo que fez, e tampouco quer que Paulo volte para casa. Paulo reage e pergunta à mãe onde está. Lorena responde que ele está em um hospital, porque no dia anterior ele caiu de um andaime. Paulo diz que está muito enjoado. Esmeralda conhece o senhor que quer conquistar Dona Rita, seu Chácaras. Chácaras diz a Rita que deseja que ela seja a mulher que fique com ele pelo resto de seus dias. Lorena se encontra com Esmeralda no hospital e elas conversam sobre o acidente de Paulo. Lorena não é grosseira com Esmeralda e diz que por seu filho é capaz de qualquer sacrifício. Ela diz que seu filho está morrendo por culpa dela e que não quer viver. Lorena revela a Esmeralda que Paulo caiu de um andaime ou talvez até se jogou por não querer viver. Ela diz que Paulo precisa de Esmeralda e que prefere se humilhar para ela do que perder seu filho.
Lorena suplica que Esmeralda vá ver Paulo. Virgínia diz a Centavinho que sua família está desmoronando. Ele se oferece para levá-la à casa de Esmeralda. Esmeralda conta para Jacira sobre o acidente de Paulo e o pedido de Lorena. Mercedes tem uma grande surpresa quando Virgínia diz a ela que seus pais são Lorena e Augusto Martínez Negrete. Mariano diz a Paulo que precisa ser forte para sair adiante. Paulo diz que apenas deseja terminar o mural e ter algum dinheiro para ajudar seus filhos. Esmeralda visita Paulo e diz que o ama. Paulo diz que se sente envergonhado por tê-la tratado tão mal e não ter acreditado em seu sincero amor. Esmeralda responde que não é uma mulher que guarda rancores.